Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, do município de Imperatriz, Maranhão. E hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. A gente está falando sobre nutrição, sobre alimentos. Então a gente já viu quais são os nutrientes, o que são calorias, o que a gente precisa de calorias, por que a gente precisa consumir os alimentos, a importância de selecionar bem os alimentos para ter uma boa segurança e qualidade alimentar. Então a gente precisa ver então para onde vão esses alimentos e como esses alimentos serão digeridos. Então essa aula será dividida em duas partes. Primeiro a gente vai ver sistema digestório e na segunda a gente vai ver a digestão propriamente dita, certo? Então vamos falar aqui do sistema digestório, que é um sistema biológico do corpo humano e que ele é formado por vários órgãos. Lembra lá daquela aulazinha introdutória que a gente teve, quando a gente falou que tem os níveis de organização: célula, tecido, órgão, sistema. Então, quando eu tenho uma célula, eu tenho as células isoladas. Cada célula desempenha uma função. Um conjunto de células com propriedades semelhantes juntas para desempenhar uma função formam um tecido. Conjunto de diferentes tecidos unidos para desempenhar uma determinada função, eu vou ter um órgão. E quando eu tenho vários órgãos atuando em uma função biológica maior, eu vou ter um sistema. Então aqui a gente vai falar de um desses sistemas, que é o sistema digestório. Qual é a função maior desse sistema? É a digestão. E aí a gente vai ver quais órgãos compõem esses sistemas na aula de hoje, ok? Então o sistema digestório, ele transforma os alimentos ingeridos, permitindo que estes sejam absorvidos. Este quem? Esses alimentos que foram transformados. Mas transforma. Transforma o quê? O que seria essa transformação? O que seria esse transformar? Para que serve esse transformar? Por que transformar esses alimentos? E onde isso ocorre? Então, de início, a gente tem que entender que o sistema digestório, a partir do momento que você ingere esse alimento, ele vai passar através da boca, pelo tubo digestivo ali, pelo esôfago, até chegar no estômago. Quando eu falo de transformação, a transformação ela vai começar a ocorrer, ela começa a acontecer na boca e ela vai terminar essa transformação no estômago. O que é essa transformação? É quebrar esse alimento em partículas menores, ou seja, em outros tipos de partículas que a gente vai ver na aula seguinte, para que essas partículas elas sejam absorvidas. Então, transformar para quê? Para que seja possível a absorção. Porque quando você ingere o alimento, ele está grande. Então, ele precisa ser quebrado em partículas menores. E essas partículas menores vão ser absorvidas. E onde isso ocorre? Começa na boca, termina no estômago. Certo? E a absorção? Para que serve essa absorção? Onde ocorre essa absorção? A absorção ela vai ocorrer nos intestinos, intestino grosso e intestino delgado. Principalmente no intestino delgado que vai ocorrer a absorção de nutrientes. Para onde vai esses nutrientes? Esses nutrientes eles vão passar para a corrente sanguínea. E a corrente sanguínea vai distribuir para todo o corpo. Porque a corrente sanguínea é o quê? Sistema circulatório. O que o sistema circulatório faz? Ele circula. E quando ele está circulando, ele está carregando o quê? Nutrientes e gases. Certo? E para que isso acontece? Para que o alimento que nós ingerimos chegue até aonde? Até todas as células do corpo. Então, essa é a função do sistema digestório: transformar os alimentos ingeridos para que estes alimentos sejam absorvidos pelo organismo, consequentemente, chegue até todas as células do nosso corpo, certo? E como esse sistema digestório ele está organizado? Esse sistema digestório ele é formado por um tubo digestório e pelos órgãos anexos. E o que compõe esse tubo digestório? O tubo digestório ele vai começar na boca. Então eu tenho boca, faringe, esôfago,
estômago, intestino delgado, intestino grosso. No intestino grosso eu vou ter o reto e termina no ânus. Então, o sistema digestório é um tubo, por isso a gente chama de tubo digestório, porque ele começa na boca e vai até o ânus. Só que o que acontece? Em determinadas partes desse sistema digestório, ele é mais dilatado, ele é mais fino. Ele é mais dilatado e ele é mais fino. Por exemplo, o estômago. O estômago, ele é mais dilatado, mas continua fazendo parte do mesmo tubo, certo? E eu vou ter também o quê? Os órgãos anexos. E o que são esses órgãos anexos? São estruturas, são órgãos que vão estar associados com esse tubo digestório para quê? Para possibilitar a digestão, para que essa digestão ela seja facilitada, para que ela ocorra de maneira mais rápida. E quais são esses órgãos? São as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. A gente vai ver a função de cada um desses detalhadamente na próxima aula. Mas a gente vai ver de forma sucinta, brevemente, na aula de hoje, certo? Então a gente tem aqui, ó, uma imagem aí com o sistema digestório. Então quando eu falo sistema, eu tenho vários órgãos aí presentes, certo? Então quais são esses órgãos? Então eu vou colocar aqui em verde aqueles que fazem parte do nosso tubo digestório. Então primeiro eu tenho a boca, que é por onde o alimento ele vai entrar no organismo. E a boca ela tem o quê? Os dentes. Para que servem os dentes? Mastigar. Então se eu começo a mastigar, eu já começo a fazer o quê? A transformar, a quebrar esse alimento, diminuir em partículas menores, certo? E aí depois da boca eu vou ter a faringe. Então o alimento entra ali na boca, ocorre mastigação, passa para a faringe. E aí eu tenho em vermelho glândulas salivares. Por que eu coloquei em vermelho? Porque é um órgão anexo. Então, ela está ali para ajudar. Ajudar em quê? Liberando a saliva. O que a saliva vai fazer? Misturar com aquele alimento ali para ajudar na digestão. Aí da faringe, passa para onde? Para o esôfago. O esôfago é esse tubozinho aí, ó, que passa aqui ao longo do nosso tórax, certo? Até chegar ao estômago. O estômago é a porção mais dilatada que a gente tem do tubo digestivo. E aí a gente tem o estômago, que é onde vai ocorrer a digestão química propriamente dita do alimento que a gente ingeriu. Então vai ser liberado muitos ácidos, então é um local muito ácido que vai estar ali misturando com esse alimento para que ocorra a digestão. E o que é a digestão? É a transformação química de umas partículas de alimento em outras partículas. Por exemplo, você vai pegar um carboidrato e vai quebrar ele em carboidrato mais simples. Vai pegar proteína, quebrar em aminoácido. Você vai pegar lipídio e transformar em ácidos graxos, em partículas menores. Para quê? Para que o organismo ele possa absorver. Porque quanto menor a partícula, mais fácil é para passar para a corrente sanguínea. Mas a gente vai entender como é essa passagem na próxima aula. Do estômago vai passar para o intestino delgado, que é onde ocorre principalmente a absorção de nutrientes, que é essa partezinha aqui do meio, ó, onde está mostrando a seta. Do intestino delgado, depois eu falo dos vermelhos. Vai passar para o intestino grosso, que é essa parte aqui, ó. E nesse intestino grosso vai ocorrer principalmente a absorção de água e sais minerais, porque os nutrientes, a absorção ocorre principalmente no intestino delgado. E aí no intestino grosso já começa a formar o bolo fecal, que aí vai passar para o reto, o bolo fecal, e ser eliminado através do ânus, certo? E aí a gente tem em verde os componentes do nosso tubo digestório. E em vermelho são os órgãos anexos. E a gente vai ter glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Pâncreas e fígado vai produzir substâncias que serão liberados no intestino para quê? Para auxiliar na digestão, certo? E aí o fígado produz a substância, a bile, acumula, armazena na vesícula biliar e a vesícula biliar, por sua vez, joga lá no tubo digestório. A mesma coisa com o pâncreas. O pâncreas vai produzir alguns hormônios, insulina, glucagon e vai liberar lá também. Isso vai fazer o quê?
auxiliar no processo de digestão e absorção de nutrientes, certo? Por isso são órgãos anexos, porque eles estão ali, ó, não fazem parte do tubo, mas eles fazem parte do processo de digestão. Por isso eles são anexos ao processo. E aqui a gente tem a imagenzinha aí do livro de vocês, para vocês entenderem e visualizarem aí. Ó, língua, boca, glândula salivar. Aí eu tenho 3 tipos principais, que é a sublingual, submandibular e parótida. São as principais glândulas salivares que a gente tem na boca, que vai liberar a saliva. Aí eu tenho a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e pâncreas. Certo? Aí eu tenho o tubo digestivo. Aí eu vou ter também as glândulas anexas. Eu já falei das glândulas salivares, que é a parótida, sublingual e submandibular. E aí eu tenho o fígado e vesícula biliar. Você vê que a vesícula biliar, ó, tá ali, pertinho do fígado, porque ela armazena a bile produzida pelo fígado. Tenho o pâncreas e tenho um apêndice vermiforme aí, que é um apêndicezinho que fica ali no intestino grosso. Certo? Mas a gente vai entender melhor a função de cada um na próxima aula, quando a gente estiver falando de digestão. Tenham todos um bom descanso, excelentes estudos e até a nossa próxima aula.